Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para abrir para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 1 até o verso de número 12. E nós vamos, meus irmãos, continuar tratando sobre os valores do reino de Deus, que são diferentes dos valores do mundo. Os nossos valores são dados pelo próprio Deus para a nossa vida, e esses valores eles têm que nos orientar. E nós aprendemos que aqueles que querem viver uma vida cristã, uma vida piedosa, eles são aqueles que devem servir, demonstração de que você tem um coração humilde, e o Senhor Jesus não proíbe você de ser humilde. Ele diz: quem quer ser o primeiro, então que sirva. Então Jesus não proíbe ninguém de ser o primeiro. Mas se você quiser ser o primeiro no reino de Deus, então você tem que servir. E o Senhor Jesus Cristo, ele continua imprimindo esse legado no coração dos discípulos que não compreendiam isso. E ele vai dizer também que na igreja de Cristo, nós não podemos expulsar ninguém, ser exclusivistas, panelinhas, não. Nós temos que abraçar as pessoas e trazer elas para próximo do Evangelho. E o Senhor Jesus Cristo também, meus irmãos, dá aqui uma tacada na nossa mentalidade de isolamento, de querer as coisas só para a gente. Não, no cristianismo nós temos que ser abertos, ter um coração aberto, sempre pensando no outro, no próximo, trazer as pessoas para próximo de Cristo e do Evangelho. Então nós temos que ser pessoas abertas para os outros. E também o Senhor Jesus nos ensinou aqui, nesse texto antes, no capítulo de número 9, que também nós devemos, irmãos, ser radicais com o pecado. Enquanto o mundo vive o pecado, ama o pecado, o Senhor Jesus vai dizer: corta a tua mão, corta o teu olho, corta o teu pé. Isso está falando do nosso comportamento. E o Senhor Jesus Cristo, então, ele vem, entra no nosso coração, e ele diz: arranca a raiz do pecado, vive para Deus, vive uma vida santa. Então o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina isso, a ter uma vida de renúncia total, completa. E aí então nós chegamos no capítulo de número 10. Vamos abrir, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, leiamos. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judeia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo seu costume. E aproximando-se alguns dos fariseus experimentavam, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos mandou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua santa palavra nesta noite. Que o Senhor, por favor, agora acalme o nosso coração. Nos dê paz, Senhor Jesus, ao nosso coração. Para agora, Senhor, nos desligar desta terra. Nos desligar, Senhor Deus, de nós mesmos.
e ligar, Senhor Deus, a nossa alma às coisas do céu. Abençoa-nos, Senhor, e mais uma vez firma o nosso coração no Teu Evangelho. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, por favor, vamos então olhar aqui o contexto aqui das Sagradas Escrituras. Qual é o contexto aqui do capítulo de número 9, irmãos? O contexto aqui é do Senhor Jesus Cristo ensinando os discípulos a amadurecer, porque daqui a pouco são eles que irão pegar o bastão da igreja cristã e levar para frente. Então, meus irmãos, percebam que os discípulos, eles estão indo contra o ensino de Jesus e o Espírito de Jesus. Enquanto os discípulos, irmãos, estão falando sobre autopromoção, o Senhor Jesus está falando sobre autossacrifício. Portanto, o Senhor Jesus, Ele está aqui no capítulo de número 9, indo para Jerusalém, para se sacrificar. E os discípulos, irmãos, estão lutando, discutindo um com o outro. Quem é que vai ser o primeiro no reino de Deus? Quem é que vai ter os primeiros lugares? E o Senhor Jesus Cristo, então, Ele vai ensinar aqui essas lições. Enquanto o mundo ensina que o primeiro é servido no reino de Deus, o primeiro é o que serve. Depois Ele ensina que no mundo, enquanto há o exclusivismo, no reino de Deus tem que haver o inclusivismo. E no reino de Deus, meus irmãos, enquanto é ensinado a renúncia dos pecados, o mundo ensina a viver e a se chafurdar no lamaçal de pecado. E aí o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, agora vai falar sobre casamento. Eu falei sobre casamento, sobre relações erradas de manhã. E nós vamos voltar a tratar sobre casamento, divórcio e novo matrimônio. Ainda bem que eu prego expositivamente, porque senão os irmãos poderiam pensar que eu estou pregando aqui um sermão carapuço. Né? Para os irmãos, quem sabe, que estão com casamento meio ruim, né? Então o pastor pegou esse texto para poder pregar. Não, eu estou seguindo aqui. Então o Evangelho de Marcos vai entrar no capítulo de número 10. E um dos valores do reino de Deus, irmãos, é o matrimônio para todo o sempre. E o objetivo aqui nosso, nessa noite, é, irmãos, mostrar que o Senhor Deus, Ele instituiu o casamento para o bem humano. E esse casamento, ele deve ser indissolúvel. E o objetivo, meus irmãos, aqui nesta noite, é que eu e você não arrumemos desculpas esfarrapadas para um dia abandonar o nosso casamento. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai então mostrar que um dos valores do cristianismo é o casamento indissolúvel. Vamos olhar aqui então o que o Senhor Jesus Cristo fala sobre o casamento, mas antes alguns fatos aqui nos chamam a atenção. Em primeiro lugar, leia comigo aí, por favor, todos juntos. Vamos ler. Jesus está onde? Vamos ler juntos aqui. Jesus, verso de número 1. Vamos ler aí todos juntos. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver aí o que fala. Leiamos. Levantou-se Jesus. Muito bem, meus irmãos. Onde é que Jesus estava? Jesus, meus irmãos, se levantou e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Que território é esse? Esse território, meus irmãos, é o território da Pérea, onde o Senhor Jesus Cristo já havia passado. No capítulo de número 6, nós vamos ver Jesus passando por lá. E esse território é onde
Herodes governa. Jesus está entrando, meus irmãos, no território onde João Batista havia sido decapitado. E por que João Batista havia sido decapitado? Porque ele falara contra o casamento mal feito, malfadado, que Herodes tomou a sua cunhada, a esposa do seu irmão. Vejam só, meus irmãos, o que acontece na linhagem dos Herodes. Casamento com a esposa do próprio irmão, e casamento errado, malfadado. E nós vamos ver que o seu pai fez a mesma coisa, mandou matar as suas próprias mulheres e seus próprios filhos. Uma família horrível. E vai dizer, no capítulo de número 6 de Marcos, que João Batista, ao falar contra o casamento de Herodes, Herodias, que era sua cunhada, que estava casada, agora se ajuntou com ele, mandou pedir a cabeça de João Batista numa bandeja, porque falara contra o seu casamento e ela não queria perder o seu casamento. E essa mulher má, como uma Jezabel, nos dias de Jesus, pediu então a cabeça de João Batista, desse santo, último profeta, o grande profeta, o Isaías, que veio como precursor antes de Jesus. E a sua bandeja então foi dada, irmãos, a ela. Aonde Jesus estava? Num território inimigo. No território inimigo. E nós, irmãos, aqui vamos perceber uma sutileza espiritual que nos faz, irmãos, ter aqui, aguçar a nossa mente. Marcos quer aguçar a nossa mente para o perigo do crente estar em território inimigo. Meus irmãos, nós estamos neste mundo e nós temos que ter muito cuidado para onde nós estamos indo, porque, meus irmãos, possivelmente Satanás possa armar uma armadilha para poder destruir a minha e a sua vida. Querem uma prova disso? Abram comigo, por favor, irmãos, para Gênesis, capítulo de número 19. Vejam comigo, por favor, o que aconteceu, meus irmãos, com a vida de Ló. Olha só, Gênesis, capítulo de número 19. Vamos ler, diz assim: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado, e este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantai-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram, e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló a porta, fechou-lhes após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, não façais mal. Tenho 2 filhas, virgens, eu vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta, porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar a Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar da porta. Então disseram os homens, que eram os anjos, a Ló: tens aqui
alguém mais dos teus genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Percebam, meus irmãos e irmãs, quando Abraão chegou para Ló e disse: Ló, nós não podemos mais ficar juntos, os teus pastores e também os teus rebanhos são muitos, então escolhe. Ló, meus irmãos, olhou para as campinas que iam até a cidade de Sodoma e Gomorra e vai dizer que Ló foi morar dentro de Sodoma e de Gomorra. Irmãos e irmãs, percebam o quanto é perigoso nós nos aproximarmos de uma cidade, de pessoas, de uma multidão que vive em pecado. Irmãos, nós estamos vivendo também no território inimigo e nós temos que ter muito cuidado. Nós temos, irmãos, que ter muito cuidado, porque assim, meus irmãos, como Ló, nós podemos também estar fadados a entregar as nossas filhas, os nossos filhos, para serem abusados, irmãos, por as pessoas desta vida, que vão acabar com a nossa família, que vão acabar, irmãos, com a nossa paz, que vão acabar, irmãos, com tudo. E nós temos que ter muita perspicácia para não vivermos uma Sodoma e uma Gomorra. Ló escolheu viver lá. E lá, quase, se não fosse a graça divina, separar Ló e suas filhas, sua mulher morreu, virou uma estátua. Se não fosse a graça de Deus, a vida de Ló também seria ceifada naquele dia e seria abusada por aqueles homens de Sodoma e Gomorra. Meus irmãos e irmãs, nós temos que perceber que também nós estamos vivendo numa cidade, e nós estamos vivendo, irmãos, nos fins dos tempos, que também é uma cidade, irmãos, que é parecida com Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo uma multidão de pecado, pessoas que estão vivendo um lamaçal de pecado. Nós estamos no território inimigo, aonde se dão em casamento e casamento tudo errado. E se você falar contra, você ainda é o errado. E vão pedir a sua cabeça, porque você quer ser o certinho, você quer ser o moralmente correto, você quer ter uma família ajustada. E as pessoas vão falar contra você, o seu lar, sua família, contra os seus filhos. Você não vai poder disciplinar os seus filhos. E nós vamos ver então o Estado fazendo uma lei, a lei da palmada, que você não pode nem disciplinar os seus filhos, porque nós estamos vivendo em território inimigo. E você tem que tomar ciência disso. E você tem que, irmãos, ter perspicácia para ter, irmãos, então, discernimento para ler os seus dias. Porque o inimigo vai querer destruir sua família, seu casamento, sua casa. Eles vão dizer que não tem problema nenhum você pular a cerca. Eles vão dizer que não tem problema nenhum você ver no WhatsApp coisas que agridam o seu casamento. Eles vão dizer que é tudo normal. Estamos vivendo no dia de Herodes, é tudo normal. Então, irmãos, nós temos que saber que nós estamos vivendo em dias em que o inimigo, ele tem a razão. E o evangelho perdeu a razão. E o texto então, meus irmãos, vai continuar. Vamos olhar? Em segundo lugar, vamos ver aí? Vamos ler todos juntos? A pergunta capciosa feita pelos judeus. Vamos ler aí, verso de número 2. Leamos todos juntos. E aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Olha a pergunta que os fariseus fizeram, meus irmãos, para Jesus. Aonde Jesus estava? No território inimigo.
E os fariseus, meus irmãos, eles fizeram aqui, arquitetaram um plano, uma cilada, bem armada, maquinada. Nós vamos agora pegar esse rabino galileu. Nós vamos pegar ele agora no contrapé. Vejam só, meus irmãos, a maliciosidade dos fariseus. Vejam só, observem. Eles vão perguntar: Senhor, é lícito mandar embora, repudiar, dar carta de divórcio a mulher por qualquer motivo? Irmãos, nós vamos ver aqui que os fariseus, eles queriam colocar Jesus contra duas posições. Duas posições. Em primeiro lugar, eles queriam colocar Jesus contra a posição de Herodes. Meus irmãos, se vocês ouvirem um gritinho aí, não se incomodem, né? Acontece, nós estamos aqui em família da aliança, é criança, nós vamos passar por isso. Mas vamos aqui tentando colocar a nossa atenção, tá bom, nas Sagradas Escrituras. Então perceba, primeira posição que os fariseus queriam, irmãos, colocar Jesus contra, era contra a posição de Herodes. Se o Senhor Jesus Cristo, ele fosse radical, ele fosse ortodoxo, e se ele dissesse que não podia dar carta de divórcio em hipótese alguma, que não podia ter segundo casamento, ele estaria indo contra a posição de quem? De Herodes. Herodes repudiou sua mulher, mandou a mulher dele embora e tomou a mulher do seu irmão, a sua cunhada, para poder se casar. Se Jesus, irmãos, ele fosse aqui radical, um rabino ortodoxo, ele iria então, meus irmãos, contra Herodes. Leiam comigo, por favor, o que está escrito aí no capítulo de número 6, o verso 14. Vejam aí, meus irmãos, o que aconteceu. Vamos ler. Passe aí, volte algumas páginas, por favor. Vamos ler aí, todos juntos. Verso de número 14. Diz assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Verso 16. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, os oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. Então percebam, meus irmãos, que quando os fariseus perguntaram: Senhor, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Se Jesus diz não, os fariseus então levariam a questão a Herodes, diz: olha, aquele que tu ouviste, que tem o espírito de João Batista, que tu acha que ressuscitou, está dizendo que não pode haver novo casamento. Tu estás em adultério. Manda prender ele e manda matar, igual João Batista. Mas, irmãos, por outro lado, se Jesus responde o contrário, Jesus então estaria indo contra a segunda posição. Qual era a segunda posição? Contra a posição
de Moisés. Meus amados irmãos, se o Senhor Jesus ele fosse liberal e dissesse, pode divorciar, mande a mulher embora. Se Jesus fosse liberal, ele estava indo contra a Torá, contra a lei de Moisés, que dizia, meus irmãos, que não podia se divorciar. Então percebam, meus irmãos, que dos dois lados, os fariseus teriam o que acusar o Senhor Jesus Cristo. Então eles levariam para o Sinédrio e o Senhor Jesus seria, irmãos, também da mesma forma, morto, porque ele estaria indo contra a lei de Moisés. Se ele fosse liberal. Então percebam que essa pergunta ela foi arquitetada de maneira, irmãos, satânica, para poder matar o Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos ver então em terceiro lugar, leiam comigo, por favor, terceiro lugar, vamos ler aí? Qual foi, meus irmãos aqui, vamos ler? A resposta surpreendente de Jesus. Vamos ler aí então, do verso de número 3. Voltem comigo lá para o capítulo de número 9, por favor. Capítulo de número 10. Vamos ler o verso 13. Ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? Verso 4. Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, eles vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Percebam, meus irmãos, aqui, que o Senhor Jesus ele vai usar 3 argumentos para poder responder os fariseus. O primeiro argumento é depois da queda. Verso de número 5, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, meus irmãos, que Moisés, depois da queda, depois que o homem caiu em pecado, e agora o homem, irmãos, corrupto, com um coração maculado pelo pecado, a sua mente, as suas afeições, as suas paixões, as suas volições, depois que ele caiu em pecado, foi então que Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo de número 24, ele vai estabelecer, meus irmãos, a lei do divórcio. Abram comigo, por favor, Deuteronômio, capítulo de número 24. Vamos ver se é isso mesmo. Abram comigo. Deuteronômio, capítulo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler? Irmãos, todos juntos, leamos. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo de sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher vier a morrer, então se o primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então percebam, meus irmãos, que depois da queda, depois de Gênesis, somente lá em Deuteronômio, é que Moisés vai dizer que é possível se dar carta de casamento ou carta de divórcio.
Se o homem achar alguma coisa indecente na mulher, indecente, vai dizer então que é possível se divorciar. E o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele vai dizer lá em Mateus, capítulo de número 18. Abra comigo para lá, por favor. Capítulo 19, por favor, abra comigo. Verso de número 9. O Senhor Jesus Cristo, ele vai falar, irmãos, e nós entendemos isso. Que coisa indecente é essa? Leiam comigo, por favor, verso de número 9. 8 e 9. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Então percebam, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que depois da queda, Moisés permitiu que o homem pudesse dar carta de divórcio, mas foi por causa da dureza, da insensibilidade, irmãos, do coração do homem. É por causa, irmãos, da falta de perdão que o Senhor, que Moisés deu carta de divórcio para o povo judeu. Mas o Senhor, meus irmãos, Jesus, ele vai usar aqui um segundo argumento, que é o argumento antes da queda. E qual é o argumento antes da queda? É o argumento de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Vamos ler? Abra comigo. Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 24. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Verso 23, vamos ler. E disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Volte comigo, irmãos, para lá, por favor, para Marcos, capítulo de número 10. E ele vai então, o Senhor Jesus vai dizer isso. Vamos ler aí, por favor, irmãos, todos juntos. Verso de número 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. E ele vai arrematar dizendo, verso 9, porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Percebam, meus irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus, ele vai usar então o argumento antes da queda. E ele vai dizer, meus irmãos, então, que desde o princípio não é assim. Casamento não é para haver divórcio. Casamento é para haver perdão. E até mesmo se há alguma coisa indecente, que seja perdoada. E Deus vai dizer aqui, meus irmãos, através do Senhor Jesus Cristo, que quando nós casamos, nós temos que olhar para o nosso cônjuge como extensão do nosso corpo. É osso do meu osso. Percebam, meus irmãos, que ele vai dizer aqui que quando nós nos ajuntamos, nós somos não mais dois, mas uma só carne. Não vai dizer que nós somos uma só alma, tá certo? Mas uma só carne. Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui até a morte, nós então somos indivisíveis. Porque quando nós, irmãos, morrermos, nós então vamos para o céu. E nós então vamos ser, irmãos, ali, né? Não vamos estar mais juntos,
mas nós vamos ser, irmãos, cada um, né, ter um corpo glorificado e ter uma alma eterna. Nós vamos viver eterno, mas nós não vamos estar mais casados. Por isso que ele não diz aqui uma alma, mas um só corpo. Nós somos indivisíveis. Nós temos que viver aqui como se fosse só um. E ele aqui, meus irmãos, vai usar, o Senhor Jesus vai usar então um terceiro argumento, que é o argumento antes da nossa existência. Verso de número 9, leia aí comigo, por favor. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nós temos que entender, meus irmãos, que nos planos eternos de Deus, Ele já separou aquele que vai acompanhar você durante toda a sua caminhada neste deserto da vida até a Canaã celestial. Quem casa você não é a certidão de casamento, não é o cartório, não é o juiz de paz, não é o pastor, não é nem o Estado. Quem casa você é Deus. Como isso, pastor? Eu não tenho que ir no cartório? Tem, mas por causa que você tem que ter um papel e cumprir o seu compromisso como cidadão desta terra. Mas, diante de Deus, o casamento é feito, irmãos, quando nós nos unimos e fazemos uma aliança de amor eterno no Senhor Jesus Cristo. Então percebam que Jesus ele vai dar aqui 3 argumentos. Depois da queda, antes da queda, irmãos, e antes da existência. Para que nós nos mantenhamos casados. E eu quero concluir, meus irmãos, nessa noite, lendo aí o verso de número 11 e verso de número 12. O Senhor Jesus vai concluir o seu discurso dizendo isso. Olha só aqueles que querem permanecer nos valores de Cristo. Leiam comigo, por favor, verso 11 e 12. A partir do verso 10. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Se você perceber, lá em Mateus, capítulo de número 19, vai dizer, meus irmãos, que os discípulos chegaram em casa, se reuniram com Jesus em particular e perguntaram: mestre, quer dizer mesmo que não pode se divorciar? E o Senhor Jesus Cristo, ele vai responder da seguinte forma, lá em Mateus 19, ele vai dizer: olha, nesta vida tem aqueles que se fazem eunuco. O que é o eunuco? É aquele que se castra para viver uma vida santa, consagrada, em solteirice ao Senhor. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: tem aqueles que querem viver solteiros, não querem casar. E Pedro, então, que tinha uma língua afiada, né, vai dizer: Senhor, mas então, se casar é assim, não pode repudiar, Senhor? Então isso é muito pesado, Senhor. E Jesus então vai olhar para ele e vai dizer: quem se achar apto para estar solteiro, que fique. E quem se acha apto para se casar, que se case. E ele vai então concluir dizendo: quem se divorciar e casar com outra pessoa, está se tornando um adúltero. O que é a palavra adulterar? A palavra adulterar, irmãos, significa mudar os planos de Deus para o casamento. Deus, ele projetou o casamento para você ser uma só carne. Mas se você se descasa e casa com outra pessoa, você não está sendo uma só carne, você está sendo 2 carnes. E se você divorcia e casa de novo, você não está sendo uma carne, você está sendo 3 carnes. Então, meus irmãos, esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que você não adultere.
o que Deus estabeleceu desde o princípio, que é você ser uma só carne, e dizer: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Portanto, aqueles que se divorciam por qualquer motivo, abandonam sua casa e se casam com outra pessoa, estão vivendo em adultério. É o que o Senhor Jesus Cristo aqui diz. Eu quero finalizar, meus irmãos, fazendo aqui algumas aplicações nessa noite, para que você entenda esse texto, não saia daqui cheio de dúvidas e caraminholas na cabeça, né, dizendo: esse pastor é radical. Não, irmãos, quem está falando é o Senhor Jesus, não sou eu. Primeira aplicação desse texto para os nossos dias, qual é? Em primeiro lugar, Deus fez o casamento heterossexual. No verso de número 6, nós vamos ler que desde o princípio Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Pastor, como é que nós aplicamos isso para o nosso dia? Nós não aplicamos e nem conseguimos aplicar. Por quê? Porque hoje, irmãos, nós estamos vivendo a lei da mordaça. E nós estamos vivendo, meus irmãos e irmãs, dias em que as casas de lei do Brasil estão legislando a favor do homossexualismo. E hoje eles querem, meus irmãos, implantar aqui no Brasil a lei da mordaça, com a PL 122, dizendo que nós não podemos falar contra o casamento homossexual. Mas, meus irmãos, isso não é um posicionamento denominacional de uma igreja. De quem é esse posicionamento? Do próprio Deus. E para Deus, meus irmãos, para haver um casamento perfeito, uma união perfeita, é preciso macho e fêmea. Macho e fêmea, homem e mulher. E nós vamos perceber aqui nas Sagradas Escrituras que o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que o casamento, para ser um casamento completo diante de Deus e diante, irmãos, da sociedade, é preciso haver um casamento heterossexual. Ah, pastor, mas o senhor está sendo discriminatório. Não, eu não estou sendo. Eu estou sendo realista. É o que a palavra de Deus diz. Para o bem do ser humano tem que ser assim. E nós vamos então perceber, meus irmãos, que nós estamos vivendo no fim dos tempos. O Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer isso para a gente. Aonde? Abram comigo, por favor, meus irmãos, lá para Lucas, capítulo de número 17. Vamos comprovar na palavra de Deus. Por favor, Lucas 17, verso 26 a 30. Vamos ler aí, todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Percebam, meus irmãos, que nos fins dos tempos será como nos dias de Ló. E o que havia nos dias de Ló? Havia, meus irmãos, sodomitas. O sodomismo, que é isso? Era a relação homossexual. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa dos relacionamentos errados. Meus irmãos, o homossexualismo antigamente era algo que não era pregado, era algo escondido. Como eles mesmos chamam, algo que estava dentro do armário. Mas hoje eles saíram do armário. Antes nós víamos o homossexualismo em poucas partes do mundo se falar. Mas hoje, meus irmãos, se proliferou por todo o globo. E hoje nós estamos vendo sendo pregado nas mídias, sendo pregado nas novelas da Globo.
todos os dias. Casamento homossexual. Mulher com mulher, homem com homem. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, promulgando leis, permitindo e exigindo que se aceite e que se cumpra no nosso país o casamento, irmãos, contra a lei de Deus. Contra a lei de Deus. Segunda aplicação para os nossos dias, meus irmãos, que nós vemos aqui. Vamos ler todos juntos? O Senhor Deus fez o casamento monogâmico. A segunda aplicação que nós vemos deste texto está no verso de número 7, verso 8. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, vai dizer que Deus não fez o casamento para ser poligâmico. Que você tenha muitos cônjuges. E nem também fez o casamento, meus irmãos, para ser adulterado, aonde você deixa e casa com outro, e aborreceu e fez alguma coisa, deixa e casa com outro, e casa com outro, e casa com outro. O casamento, ele é monogâmico diante de Deus. Você só pode se casar uma só vez. É por isso que a Igreja Católica, até os dias de hoje, tem o casamento como um sacramento e você não pode se divorciar. Sabiam disso? Não pode. Porque diante de Deus, irmãos, é mono, não é poli, vários, é só um. Deus diz, deixa o pai e mãe e se una a sua mulher e sejam dois uma só carne. Percebam, meus irmãos, então, que se o casamento é monogâmico, nós temos que entender, meus irmãos, que nós não podemos nos separar. Não podemos. Deus, meus irmãos, não aceita isso. É só uma vez. Só uma vez. E aí, nós temos então que entender que a lei no casamento é sempre, irmãos, a lei do amor e do perdão. Sempre que você encontrar algo indecente no seu cônjuge, que você não deseja, que até é ilícito, a lei que deve predominar por causa, meus irmãos, que é monogâmico, que é uma só carne, é justamente a lei do amor e do perdão. Acima de tudo, tem que haver isso. Mas hoje, por causa da dureza do coração, da insensibilidade dos dias que nós vivemos, é mais fácil abrir mão. E o casamento se vira hoje como uma peça de roupa que você vai no guarda-roupa e troca. É mais fácil do que perdoar, do que esquecer e do que restaurar laços e amar de novo. É difícil, mas a lei que tem que estar vigente dentro do casamento é a lei do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, nós lemos ontem aqui na reunião de casais, nós temos uma reunião de casais todo o primeiro sábado do mês, e nós lemos 1 Coríntios que diz, capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo suporta. Mas se não houver amor, se o coração endurecer, acabou o casamento. Acabou. Então, meus irmãos, nós temos que regar o nosso casamento sempre com muito amor, com muito perdão, porque senão, quebra, racha, rompe, destrói, cai em derrocada. Porque nós perdemos a ideia de que Deus criou o casamento para ser monogâmico. Terceira aplicação que nós vemos, meus irmãos, para o nosso coração sobre essa questão está aí. Vamos ler todos juntos? O Senhor Deus permitiu o divórcio em 3 exceções. Com 3 exceções. A regra é casar-se e ficar sempre casado. Mas tem 3 exceções que nós podemos, irmãos, nos casar de novo, haver um segundo casamento. Quais são essas exceções? Em primeiro lugar, o Senhor
e nós vamos ver a confissão de fé de Westminster dizendo isso, nos ensinando sobre isso, na questão do matrimônio, a primeira exceção para ver um novo casamento, irmãos, é relações sexuais ilícitas. E a confissão de fé vai dizer, de Westminster, que uma relação carnal que foi feita através de um compromisso de viver uma só carne, só pode ser quebrada com outra relação carnal. Então, se você tem o seu cônjuge tendo relações sexuais ilícitas com outra pessoa, ela quebra então o vínculo de uma só carne com você, porque ela se tornou uma só carne com a outra pessoa. Então, meus irmãos, nesse sentido, a confissão de fé de Westminster entende, o Senhor Jesus vai dizer isso lá em Mateus 19, que você então pode dar carta de divórcio e dizer, eu não quero mais. Eu não quero. Você se tornou uma só carne com outra pessoa. E tem aqueles que não conseguem mais se relacionar sexualmente, né, com a outra pessoa, porque, né, na sua mente vão imaginar, né, o seu cônjuge se deitando com outro. Então, por isso, meus irmãos, eles dizem, eu não quero imaginar isso, eu não quero pensar isso, então vá embora. Receba aqui a carta de divórcio. Mas, meus irmãos, a lei sempre é a do perdão. E a do perdão, e o perdão sempre esquece e apaga, como nós vimos ontem. Perdão, quando você dá, você apaga. E se você conseguir apagar isso da sua mente, então se mantenha casado, porque é isso que Deus quer. Mas se acontecer isso no seu casamento, você pode então dar carta de divórcio. Segunda exceção, meus irmãos, é o abandono do lar. O abandono do lar é aquele caso em que a pessoa vai embora e larga sua esposa, os seus filhos, ou o inverso, a esposa vai embora, toma outro rumo e diz, eu não quero mais viver nessa casa, eu não quero mais viver com essa pessoa, e vai embora. Então, a confissão de fé de Westminster diz também, e às vezes nem cometeu relação sexual, ela só foi embora, ela não quer mais viver. Né? Isso aconteceu, irmãos, se eu não me engano, né, com Jonathan Edwards, ou foi com John Wesley. John Wesley, né? A mulher abandonou ele, disse, eu não quero. Né? O maior avivalista, né, dos seus dias, maior pregador, né? Mas a mulher disse, eu não quero mais, e foi embora. Então, meus irmãos, nesse sentido, se a pessoa abandonar o lar, abandonar a casa, seus filhos, seu cônjuge, então a parte, né, passiva, né, ela pode então contrair novo casamento. E a terceira exceção é no caso de morte. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 7. Quando morrer seu cônjuge, então acaba a ligação que você tinha. E você pode então casar novamente. Mas ele diz, com uma condição, que seja no Senhor. No Senhor. Quarto lugar, irmãos. Vamos ler aí, todos juntos. Aqui nós aprendemos uma lição para os mais jovens. Uma lição para os mais jovens. Eu quero deixar isso aqui para você que ainda não se casou, que é solteiro. Irmãos, se vocês quiserem viver solteiros, o Senhor Jesus disse, se você é apto para isso, viva solteiro. Não tem problema nenhum. Não quero casar. Não tem problema. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, eu queria que vocês ficassem como eu, solteiros. Porque você sendo solteiro, você pode servir a Deus com mais desprendimento. Mas quem casa, então, se preocupa com as coisas de casa, do lar, e não vai servir a Deus como deveria. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Deus fez você para se casar.
Deus não fez você para ficar sozinho. Então, veja bem com quem você vai se casar. Hoje de manhã, nós estudamos Gênesis 6 e nós vimos os homens, os filhos de Deus, escolheram se casar com as mulheres mais formosas do mundo e as que agradavam seu coração. E os seus casamentos entraram em derrocada e criaram filhos que não conheciam a Deus, que não tinham fé em Deus. E daí, meus irmãos, Deus mandou um dilúvio, porque os filhos de Deus foram irresponsáveis. Criaram filhos sem Deus no mundo. Então, quero dizer uma coisa para você, jovem. Não seja irresponsável. Veja o que você vai fazer com seu casamento. Veja bem com quem você vai se casar. Ah, pastor, mas ela é linda demais. Primeiro, se importe com a piedade dela do que com a aparência dela. Ah, pastor, mas esse rapaz é de boa família, pastor. Não faça um negócio desse. Não é uma família de status. Não interessa. Se você não vê ele cantando no louvor, se você não vê ele servindo a Deus na igreja, né? Se você não vê ele lendo a Bíblia, então não case. Porque os critérios bíblicos são diferentes dos critérios do mundo. Não faça conforme o que agrada o seu coração, mas conforme agrada diante da lei de Deus. Então não seja responsável, né, de se casar e logo depois você vir com a cara amarela, com aquele sorriso, né, de Amélia. Ah, pastor, eu quero me divorciar, pastor, não aguento mais esse casamento, pastor. Ah, meu Deus, me ajuda. Não, Deus não vai lhe ajudar, não, Deus vai lhe punir. Vai cair o juízo de Deus sobre a sua vida. Então, meus irmãos, vocês que são jovens, né, sejam responsáveis com o futuro de vocês. Não casem errado, porque Deus vai cobrar isso de vocês. Ok? E para finalizar, vamos ler todos juntos? Uma lição para os casados. Aqui, mais uma vez, Deus tem o objetivo de nos alertar, irmãos, para manter o nosso casamento como se fosse um pedacinho do céu. Nessa noite, faça uma oração e diga: Senhor, por favor, nunca deixe que o meu casamento chegue ao fim. Senhor, que eu possa envelhecer do lado do meu amor, da minha paixão, da juventude, daquela que eu fiz um compromisso, daquele que eu fiz um compromisso, e que eu possa morrer, Senhor, do lado do meu cônjuge para todo sempre. Assim como o Senhor não abandona a tua igreja, assim como Jesus não se divorcia da sua noiva, mas vem buscar a sua noiva, assim, Senhor, também me dê forças para continuar amando, perdoando e santificando o meu casamento no Senhor até o fim. Que você tome esse compromisso nessa noite. Que você ore mais uma vez. E aqui diante desse texto, porque Marcos, capítulo de número 10, irmãos, está aqui no cânon do Novo Testamento, para nos mostrar a importância do matrimônio diante de Deus. Então faça o que Deus quer, não o que o seu coração quer. E que Deus nos abençoe de ter um casamento abençoado, feliz, amável, carinhoso. Que você lute para que seja um pedacinho do céu. E que você nunca veja na sua frente, como nós temos visto, irmãos, hoje, nos índices de divórcio. Que você nunca veja uma carta de divórcio entrar por sua casa, pela sua vida, na sua existência. Nós sejamos fiéis até o fim ao nosso casamento. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém.